E aí, pessoal, boa noite. Todas as pessoas sejam bem-vindas. Gostaria de agradecer. Eu sou Luiz Henrique Magnani e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos até a altura do ombro. Tenho uma barba escura, um pouco grisalha. Eu estou vestindo uma blusa, uma jaqueta verde com uma camisa preta por baixo. Atrás de mim tem um fundo borrado, é uma parede branca e um pedaço de uma moldura de quadro. Eu vou. Aqui a gente está no sexto episódio da série Corporeidades Divergentes e Interfaces Típicas, e antes de continuar, eu vou agradecer, né, a presença das intérpretes, Tuane e Bárbara, e pedir para elas fazerem também a autodescrição. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bárbara. Estou com vocês hoje na qualidade de intérprete de Libras. O meu sinal de identificação na comunidade surda é com a letra B e um movimento, né, para baixo lateral. Sou uma mulher cis, branca. Estou hoje usando um headset preto, tenho cabelos castanhos escuros, curtos. Estou usando também uma camiseta de meia manga na cor Bordeaux. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tuane, sou uma mulher branca, cabelos curtos, eu uso óculos e alargador, mas eles estão cobertos pelo headphone. Estou sentada em uma cadeira com fundo branco e utilizando uma camisa preta. Bom, agradeço aí as intérpretes, né, pela autodescrição e também pela parceria, né, que é a parceria que a gente tem aqui entre a UFVJM e a UDESC, né, na figura especialmente aí do Laboratório de Educação Inclusiva, representado pela Solange Silva. Agradeço também o Maurício Mendes, que é mediador aqui também, e vou pedir para ele fazer a autodescrição dele. Boa noite, pessoal. Né? Eu sou o professor Maurício. Né? Eu sou um homem negro, né? Tenho o cabelo crespo, né? Mas agora ele está curto. Né? Estou usando óculos e estou com uma jaqueta preta e estou no meu ambiente de trabalho. Né? Atrás tem uma pintura do Van Gogh, né? A Noite Estrelada, que é uma pintura que eu gosto muito. E uma impressora, né, e uns livros. E é isso. Prazer e bom demais estar aqui. Bacana, Maurício, obrigado. E agora eu queria, né, trazer, né, não só apresentar, mas chamar também a nossa ilustríssima presença, né, a Gabi Pereira. Estamos muito felizes, Gabi, de estar aqui com você. E aí eu já vou pedir, né, eu quando fiz uma chamada aqui de vídeo, eu fui ler ali no Família Afro Atípica, né, que é o Instagram ali da Gabi, né, as características dela para ir descrevendo assim quem é a Gabi Pereira, e tinha um tanto de coisa. Eu demorei um tempão para falar todas as coisas que estavam lá, né? Mulher preta, nortista de Macapá, escritora, ciclista, etc. Então, antes de eu, né, em vez de eu me apresentar, eu vou pedir para você se apresentar e já emendar com a primeira questão, assim, né? De como que você se relaciona com a temática da neurodivergência, essa sua trajetória. Pode ser? Pode. Bom, primeiro quero dar boa noite a todos e todas, as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir posteriormente. Eu sou a Gabi Pereira, eu sou uma mulher afro-indígena de pele retinta, natural de Macapá, Amapá, lá na Pontinha do Norte, mas eu moro na cidade de São Paulo. Eu sou uma mulher autista com TDAH, sou psicopedagoga, sou educadora popular, sou casada com Moisés Santos, sou mãe atípica do Benjamin Luiz, uma criança de 9 anos com deficiências múltiplas, e sou um montão de coisa. E crio conteúdo no perfil Família Afroatípica, que é onde nós mostramos o conceito, né, para além de ser atípico,
típico, né? Quando você perpassa por raça. Então, se eu for aqui falar tudo que eu sou, gente, vai dar uma hora, porque eu sou muita coisa, né? Eu sou uma mulher, eu sou casada, sou mãe, sou empreendedora, faço tantas coisas. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, já vou deixar aqui, tá? Para vocês, quem tiver aí no suporte, já coloca aí para a galera que está assistindo a gente no ao vivo, @família afrotípica, né? Tem no canal no YouTube, tem em todas as plataformas, e aí você vai ficar sabendo quem é essa mulher, né? Com múltiplas diversidades, né? E antes de tudo, eu sou uma mulher, sou um ser humano, né? E aí, Luiz, eu quero que você me faça agora a minha pergunta. Ah, e outra coisa, né? Eu quero dar também boa noite, tá? À comunidade surda. Eu sou mãe de uma criança surda, né? Também. O meu sinal é esse aqui, porque eu tenho um sinalzinho aqui e eu vivo sorrindo, né? E é isso. Luiz, a primeira pergunta que você me fez, por favor, já esqueci. Então, perfeito. Não retomamos, é isso mesmo. Queria saber como que você se liga, né, a essa questão da pauta, da neurodivergência, e um pouco sua trajetória em relação a isso. Quer dizer, como que você, né, você é uma pessoa autista, lógico, né, tem essa ligação, mas como é que foi o diagnóstico ou o entendimento, e como que você se envolveu? Porque você hoje também é envolvida com o tema, né? Não é só uma questão pessoal. Sim, bom, essa questão de ser envolvida com o tema neurodivergência, né? Antes de eu falar como que eu me envolvi, eu acho que é importante que as pessoas que vão estar nos assistindo, a gente entenda que vai ter pessoas, né, que não sabem o que é esse termo neurodivergência, né? E o termo neurodivergência nada mais é um cérebro diferente, né? Diferente do cérebro típico, dito comum, normal, né? Como se nós fôssemos a parte, não somos a parte, né? Somos uma diversidade dentro do campo da neurociência, né? Hoje eu sou apaixonada por esse campo da neurociência, estou fazendo até uma pós em neuropsicopedagogia e depois quero fazer uma outra em neurociência, exatamente porque eu me apaixonei por esse campo, porque eu tive um filho com deficiência, né? O primeiro diagnóstico do Beni, o nome do meu filho é Benjamin, hoje ele está com 9, vai fazer 10 anos. Ele teve o primeiro diagnóstico, que foi a trissomia do 21, mais conhecido como a síndrome de Down. E eu comecei a estudar sobre, e aí logo em seguida, né, lá pelo meado de 2015, estava muito em alta essa questão da trissomia. Aí depois, lá para o meados de 2017, começou muito essa questão do TEA, né, do autismo, as pessoas falando muito sobre, né, sobre o diagnóstico. E aí sempre os canais que eu assistia, que eu estudava, falavam muito sobre a questão do TEA. E aí eu fui estudando, né, para conseguir, né, lidar com o meu filho. Não lidar no sentido, porque, ai meu Deus, eu nunca tive isso, tá, gente? Se outras mães têm, outras famílias têm, isso é de cada um. Mas eu nunca tive essa coisa, ai, nossa, meu filho nasceu com uma deficiência, que nem o meu nasceu com cardiopatia congênita, precisou fazer cirurgia. Então, eu e o meu marido, a gente nunca teve essa questão de, ai meu Deus, por quê? Né? Vocês vão falar, primeiro, somos uma família preta, né? Eu tenho descendência afro-indígena, meu marido é descendente de pessoas afro, então a gente já sabia que o nosso filho não ia, né? Poderia até nascer loiro dos olhos azuis, porque eu tenho descendência, né? Em cada geração, na minha família, sempre nasce uma pessoa bem branca, dos olhos claros, mas com todo o fenótipo negro, né? E a gente até brinca entre nós da família, né? Que sempre tem alguém que na nossa família, a grande maioria é negra. O meu pai e minha mãe, metade eram negros, né? Retintos, pardos e brancos, né? Devido toda essa miscigenação que a gente tem no norte, né? Muito com essa questão dos portugueses, né, terem ido para lá, a questão dos indígenas e também, né, das pessoas advindas da África. Então, a gente já sabia que o nosso filho ia precisar ser empoderado porque ele já ia nascer excluído, né? Por nós, não. Né? Porque a gente nunca teve essa coisa de idealização de um filho, porque o meu filho tem que nascer e tem que fazer isso ou aquilo, ou tem que seguir o meu legado. Não, eu e meu marido, a gente sempre foi muito assim, não, o nosso filho vai nascer, é uma página em branco, nós vamos dar ele a educação
que a gente pode dar, vamos quebrar alguns ciclos que não foram legais, né, que foram perpassados pelos nossos pais, que foram que eles aprenderam, né, com a forma de educar, hoje não convém mais a nós, e ele vai ser quem ele quiser ser, né? Quem ele veio para ser no mundo. Por quê? Porque tanto eu quanto meu marido, a gente foi criado para a gente ser algo idealizado, né? Pela sociedade, pela religião, eu como mulher pelo patriarcado, né? Todas essas questões que a gente vivencia de que eu quero ser mulher, eu quero ser um homem, eu quero ser, né? Então, eu e o meu marido, a gente resolveu seguir outra jornada. Então, para a gente nunca foi um problema, né? Até às vezes a gente brinca quando alguém pergunta, né? Que problema o Beni tem? A gente olha para a cara do Beni e fica meio que tipo, problema? Mas que problema, né? Porque problema para mim é pagar boleto, é pagar aluguel, não ter dinheiro para comida, não ter, né? Não ter como sobreviver. Então, quando nosso filho nasceu, a gente estava abaixo do nível de vulnerabilidade social, né? Em questão de dinheiro, mas sempre fomos muito ricos de conhecimento. Né? Primeiro porque eu fui criada com minhas tias mais velhas, com meu pai e minha mãe. Eu fui a última a nascer, então os meus pais já eram praticamente, né? Quando eu já fui um pouquinho maior, eles já eram praticamente idosos, então aprendi muitas coisas, né? Depois conversando com meus sogros também, meu marido também. Então a gente sempre teve essa visão da questão racial, né? Então eu sempre costumo dizer que eu e o Moisés, a gente se complementa muito, porque eu comecei a estudar para saber como lidar com o Beni, mas não porque eu tinha alguma coisa, ai meu Deus, meu filho é agora. Não, é porque não vem numa cartilha. Não existe uma cartilha, não existe. Hoje em dia a gente já encontra algumas coisas, já está bem evoluído, mas em 2015, gente, ainda nem tinha. Em 2015 foi aprovada a LBI. Né? Então parece muito recente, né? Muito pouco tempo, né? Quase 10 anos, mas não tinha, né? Os marcos do desenvolvimento da criança ainda é típico na carteirinha do SUS, né? Não se fala no pré-natal sobre ter uma criança com deficiência, não se fala no pré-natal sobre ter uma formação, não se fala no pré-natal sobre a questão da violência obstétrica ser maior em mulheres negras do que em mulheres brancas, não se fala nisso, né? Só aquele atendimento básico, né? Pelo SUS, 2 ultrassom basiquinhas, só para saber se o coração tá batendo, e acabou, né? Então, pra gente, né, nessa questão de quando o Beni nasceu, a gente queria saber como que era salvar a vida dele, porque se ele não, né, com a cardiopatia que ele nasceu muito grave, se a gente não salva a vida dele, o que ia haver se ele tem um cromossomo a mais, a menos, se ele é preto retinto, se ele é pardo, se ele é afro-indígena? Isso aí não ia fazer sentido nenhum, porque ele ia estar morto, né? Então, hoje, quando alguém vem e fala assim, né? Ai, tadinho. Eu falo, mas por que o menino tá vivo, tá com saúde, tá bem, tá aprontando, sabe? Então, eu comecei, né, a ver muitas falas capacitistas. Em 2016, gente, ninguém falava sobre capacitismo. Eu fui uma das primeiras pessoas pioneiras a falar sobre capacitismo, a fazer a campanha, a pegar uma cadeira e uma mesa de plástico, ir para a rua, sentar e colocar uma pergunta. Você sabe o que é capacitismo? Aí a pessoa ia, eu colocava um café, né? E dois copos, assim, sabe? E a pessoa vinha tomar um café comigo. Aí eu colocava assim, você sabe o que é capacitismo? Não, senta aí que eu vou te contar, toma um café comigo. E aí eu contava, e meu marido fez, né? Meu marido sempre trabalhou com questão de design, fez os panfletos. E aí eu ia na praça, eu pedia às vezes para ficar na frente do supermercado, na frente de padaria, para falar sobre isso. Ninguém falava sobre capacitismo lá em 2016, quando a ONU trouxe, né? No final do ano, em dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não se falava sobre capacitismo, né? Todo mundo falava, racismo, machismo, homofobia, mas as pessoas com deficiência sempre ficaram fora da pirâmide, né? Que é aquela pirâmide que a gente fala, né? Que é o homem branco, cis, normativo, aí depois vem o homem negro, depois vem o indígena, depois vem a mulher indígena, depois vem a mulher negra, e as pessoas com deficiência, né? Aí a comunidade LGBT conseguiu, né, muitos avanços entrando nesses grupos. Por quê? Porque a gente precisa falar de interseccionalidade. Em todos esses grupos existem pessoas LGBT. Em todos esses grupos existem pessoas com deficiência. E aí eu comecei a falar sobre coisas que ninguém fala, porque eu comecei a falar, caramba, uma coisa que me incomoda muito na internet.
papagaio de pirata. Todo mundo repete o que o outro está falando. E aí isso é uma coisa que me incomodava muito. Eu falava, caramba, todo mundo está falando de atípico, de um cérebro diferente, mas quem é que está falando da pessoa negra? Quem é que está falando da mulher? Da maternidade afrotípica? Quem é que está falando? Né? Quem é que está respaldando? Quem é que está interessado em saber da pessoa com deficiência que está na periferia e que não consegue descer do morro porque não tem acessibilidade? Isso não é só sobre ser autista, porque o autista também tem questão com mobilidade. Esses dias nós estávamos debatendo sobre isso, né? Gente, eu vivia caindo, meu marido falava assim, meu Deus, tu vive caindo. Por quê? Porque eu tenho hipotonia. Então, de vez em quando eu caía na rua, eu tenho questão com lateralidade, eu não sabia o que era. Então, através do meu filho, resumindo, eu fui atrás do diagnóstico lá em 2020, quando veio a pandemia, e aí eu comecei a ler texto de autistas adultos, esses autistas falando sobre, e eu, como sempre, surtando com o diagnóstico, né, pelo CAP de depressão, síndrome do pânico, né, ansiedade, menos o TEA. Né? O TEA não se falava sobre isso. Né? O diagnóstico tardio ainda não se fala dentro do SUS. Né? Dentro do SUS ainda é muito complicado, porque, por exemplo, vamos falar aí na questão racial, né? Trazer lá da história das pessoas com deficiência. Cita para mim aí aonde que estavam as pessoas com deficiência na época da escravidão. Cita para mim onde que estavam as pessoas com deficiências negras, né? Indígena, na época da escravidão, pós-escravidão, né? Por que a gente teve aqui, né, o maior manicômio? Qual era a raça? Qual era o gênero que estava lá, né? Dentro desse manicômio. Que hoje a gente tem um livro, a gente tem até um documentário em uma plataforma. E as pessoas estão por aí falando, até médicos renomados, que temos hoje uma epidemia de autismo. A gente não tem uma epidemia de autismo, gente. A gente só tem acesso. Porque acessibilidade sem acesso, não adianta você falar, olha, nós temos médicos formados, que entendem sobre neurodivergência, psiquiatra, nós temos medicação pelo SUS, nós temos isso e aquilo, nós temos instituições. Mas e o acesso? Como que chega lá? E quando chega, tem humanização, tem respeito pela tua subjetividade, pelo teu ponto de partida, porque aqui, por exemplo, nós estamos em 3 autistas. Se a gente for parar para conversar e perguntar para o Maurício e para o Luiz o ponto de partida deles, cada um saiu de um lugar. Ninguém sai do mesmo ponto de partida, e é por isso que eu sempre falo, estamos numa jornada de aprendizado e não numa disputa de poder, de ego, de quem sabe mais, de que... Aonde que vai chegar? Porque amanhã, de repente, daqui a pouco eu tô aqui numa live, de repente chama a minha senha, eu pifei. Eu nem sabia, né? E aí, de repente, o Luiz vai viver mais 100 anos. Aí eu tô disputando com ele para quê? Né? Que é uma coisa que me deixa muito indignada, que enquanto pessoas em vulnerabilidade social estão sem suporte no SUS, estão sem educação inclusiva, estão sem apoio psicológico, não tem comida na mesa, a comunidade autista, que eu brigo que a comunidade azul está fazendo o quê? Brigando por ego, por poder, se aba é bom, se aba não é, qual que é isso, que é aquilo... E rixas acadêmicas que não chegam aqui embaixo. A maioria das pessoas neurodivergentes são negros, são pobres, são aldeados. Então, eu sou nortista, né? Então estão lá no meio, né, dos povos ribeirinhos que não chega. Gente, eu passei 5 meses esse ano lá no meu estado do Amapá. Vocês verem a precariedade dos serviços públicos. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: o que você veio fazer para cá, mulher? Volta para São Paulo, aqui não tem nada. O sufoco que é você ver pessoas... eu estou fazendo agora uma pós, tem uma professora que ela tá fazendo essa pós porque ninguém quer ir trabalhar onde ela trabalha. Né? Que para chegar lá você tem que pegar barco, você tem que pegar catraia, não é metrô, não é carro, não é avião, não é jatinho. E aí a comunidade autista, elitista, está aqui, ó, se galfinhando, enquanto tem gente morrendo aqui embaixo. E aí eu não vejo médico renomado, pessoas que aplicam aba, psicólogo, pessoas profissionais. Eu não vejo ninguém dizer assim, gente, estamos abrindo uma turma de 10 cotas, 100% para as
mães atípicas, indígenas, negras, LGBTQIA+, para aprender aqui com a gente. Eu não vejo esse tipo de anúncio. Cota social para a gente aprender, né? A gente não vê nenhum médico renomado falar bem assim, olha, entre todos os meus pacientes que eu atendo, que eu cobro de 500 a R$ 1.000 em consulta, 5 deles eu vou atender sem cobrar nada. Alguém sabe onde tem? Facinho, meu gente. Se você está em qualquer lugar da sua região, é só descer ou subir o morro. Você desce na periferia e subir o morro, você vai encontrar assim, ó, escola tá cheio. Mas cadê? Você vê essas pessoas fazendo isso? Não vê. E aí você vê, essa briga é por justiça social, melhoria de vida das pessoas, por políticas públicas? Não, é por poder, por ego e por dinheiro, que todo mundo vai morrer, vai para o mesmo buraco, os bichos lá vão comer a pele lá de todo mundo igual e não vão levar nada, ninguém vai levar nada daqui. Todo mundo vem pelado e só vai de roupa porque tem alguém que põe. Porque senão até pelado iria embora daqui. E é isso. Se eu tô aqui, de vez em quando que eu tô baixando aqui, eu tô fazendo umas anotações aqui, Gabi, e são muitas coisas, né, e muitas das suas colocações vêm ao encontro, né, das minhas inquietações também, né, porque quando você comenta ali do ponto de partida, né, eu sou da comunidade do campo, né, do Vale de Jequitinhonha, e a gente enfrenta aí, né, inúmeras dificuldades também, né? Então eu fiquei imaginando, né, tudo que você foi narrando ali, né, e dessas nossas, né, discrepâncias aí, né, nesse contexto social aí de desigualdade tremenda, né, e cruel. E suas provocações são muito pertinentes nesse sentido, né, de provocar para que a gente pense o que a gente está fazendo aqui, né, se não é um projeto aí de construção, né, de um bem comum, né? Pensar em umas ideias para adiar esse fim do mundo aí. Assim, eu notei muita coisa assim que eu com certeza vou levar para a minha vida. Eu queria comentar que o professor Luiz Henrique ele incluiu um conceito, né, chamado aí de territorialização, né, da produção científica e na perspectiva dele, né, a, a produção científica ela deveria estar, né, com o pé no território, né? Então a gente teve ali uma desterritorialização. A maioria da produção científica ela é produzida, né, em centros urbanos e a gente que está nos contextos igual o meu, igual o seu contexto, acaba tendo que sair do nosso contexto de comunidade, né, rural, comunidade campesina para ir até a cidade, né, para cursar, né, uma faculdade, ou para comunicar isso que a gente está falando e fazendo aqui, né, enquanto pessoas, né, com autismo. Né? E aí eu queria chegar um pouco nesse lado da sala de aula, porque assim você é professora, e aí eu gostaria que você comentasse assim, sobre as suas dificuldades, né? Porque assim, eu sou TDAH também, quando eu vou passar alguma coisa no quadro, eu consigo no máximo copiar 2 palavras de cada vez, porque o tempo que eu tenho daqui da anotação, por exemplo, no quadro, é um tempo assim, que eu esqueço em questão de minutos. Né? Então, se o aluno me interrompe, né, ou me pergunta, ou faz alguma brincadeira fútil, eu perco minha linha de raciocínio e eu não consigo voltar. Então, dá a impressão que eu nem sei o que eu estou fazendo ali. E aí eu queria que você comentasse como é com você, né, essa experiência de sala de aula, como que é a sua experiência aí enquanto professora. Então, eu vou fazer só uma correção, Maurício. Eu não sou professora, eu sou educadora popular e sou formada em psicopedagogia, né? É uma profissão ainda que ainda não está legalizada, mas eu posso te responder sobre isso, porque sou mãe de uma criança que frequenta escola pública, sou irmã de vários professores, sou amiga de muitos professores, né? Já fui para a rua, né, lutar com os professores e também já fui aluna, sou acadêmica hoje, né? Então, falar sobre essa questão, né, não como professora, já fui professora de Libras, por exemplo, na época da pandemia, para as crianças da minha comunidade, então por isso que eu me considero uma educadora popular, porque as pessoas elas têm essa visão de que só pode se falar sobre um assunto se você está na academia. Mas para o assunto chegar na academia, ele passou primeiro por onde?
ele passou pela academia popular, ele passou pelo boca a boca, né? Quantos dos nossos saberes, dos nossos ancestrais, indígenas e das pessoas, né, africanas, hoje em dia, o campo científico tem comprovado, né, que aquilo de fato é bom para algum tipo de cura de alguma doença, né? Então, eu não estou na sala de aula como professora, mas eu me considero uma educadora popular porque eu sou convidada para participar de muitos eventos, como essa roda de conversa. Essa roda de conversa, para mim, aqui é algo também que eu estou exercendo esse meu papel, né? Nós estamos fazendo troca de aprendizado e eu estou aqui como educadora, estou ensinando os meus saberes, mas eu posso falar como mãe de uma criança com deficiências múltiplas que luta, né, para que o filho esteja na escola regular, porque, infelizmente, existe um projeto, e é algo que eu sempre falo, né? Porque uma coisa, gente, é você ter um lado de uma comunidade brigando por A e um outro lado da comunidade brigando por B. E aí você olha para o lado A, você fala, isso aqui não tá bom. Você olha para o B, você fala, também não tá. Aí você cria o lado C. Você cria o lado C e você não quer estar no lado A nem no lado B, porque ambos estão, né, lutando pela mesma questão, né, mas você vê que sem propósito. E eu tenho propósito, né? Eu acho que a vida da gente tem que ter propósito, né? Então, se eu não tenho, se eu for para mim viver sem propósito, é melhor ficar não viver, né? Então, eu percebo isso, que existe um projeto do sistema. E quando eu falo sistema, é o sistema político que gera as políticas públicas. E qual que é esse projeto? Colocar professores sobrecarregados, com família sobrecarregada, para quê? Para brigar entre si. Então, enquanto a gente está brigando aqui, eles estão fazendo o quê? Querendo colocar escola militar, eles estão sonegando verba para a educação, não melhoram, né, a qualidade de vida do professor na sala de aula, dando recurso tecnológico, não melhora o salário do professor. Aí, para o lado da família, não dá terapia para a família que cuida daquela pessoa com deficiência, não dá terapia para a pessoa com deficiência. E quando tem leis e que eles dizem que dão alguma coisa, é muito burocrático. É tudo muito burocrático, sabe? Aí é como se nós estivéssemos mendigando algo. E direito é direito, não é favor, né? E eu costumo dizer que direito é reparação histórica. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de cota é reparação histórica à população indígena, negra, LGBTQIA+, para as pessoas trans, para as pessoas com deficiência. E aí eu vou seguir para o campo de um passe livre para você ter direito a se locomover. Ah, mas hoje a gente vê muito autista andando pela rua com cordão, usando, né? Eu estou com o símbolo da neurodiversidade aqui. A gente vê muito cadeirante, a gente está vendo muito cego. Aonde essas pessoas estavam? Trancadas em manicômios, né? E aí hoje, se tem um passe livre para essas pessoas, é o quê? É privilégio? Não, é reparação histórica, né? Porque os nossos ancestrais não estavam andando pela rua livremente, né? Entre aspas, porque ninguém é livre 100%. Né? Então, é um projeto. E enquanto a sociedade não entender, né, que é um projeto de quem está lá em cima, que são poucos, fazer a gente brigar entre si, professor com família brigar entre si, aí vem um terceiro grupo, que é a sociedade. Né? Aí a sociedade se junta aqui no meio e começa a brigar, né, também. Aí vão brigando. E quem está aqui em cima, que tem que fazer as políticas públicas, né? Que muitas das vezes se elege falando, porque agora eu vou apoiar a causa autista, porque agora eu criei uma lei para síndrome de Down, que é a lei de não sei o quê. Cria-se tanta lei, gente, pega só a Constituição Federal, rasga todas as leis, a gente pega a Constituição Federal, acabou. O Brasil ia ser o melhor país para se viver. Sabe, lei em cima de lei, cria-se lei e parecer, e código de não sei do que, e cria um monte de coisa. Aí você vem, aí o povo na academia, né, todo dia tem um BO para brigar, né? Aí enquanto a gente está brigando por termos, o termo está certo, o termo está errado, é cordão do girassol, ou é o símbolo da neurodivergência, ou é o... Gente, aqui embaixo ninguém nem sabe
esses termos. Aqui embaixo, as mães estão surtando, estão se suicidando, estão matando seus filhos, os 78% dos pais vão embora. Quando eu trouxe isso na internet, 78% dos pais vão embora, todo mundo ficou... Hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. Quando eu falei que trouxe uma pesquisa dos Estados Unidos, que quem cuida de uma pessoa autista vive uma sobrecarga como soldado em guerra, todo mundo ficou... Hoje em dia, todo mundo fala. Mas o que estamos fazendo para que isso melhore? Né? A gente precisa fazer muita coisa para mudar o mundo? Não. Esse bate-papo aqui, às vezes a gente até Maurício e Luiz, Bárbara, que está aqui interpretando a minha fala, às vezes a gente fica assim, meu Deus, precisa fazer muita coisa para melhorar, como ser antirracista, como ser anticapacitista, como apoiar, né, as mulheres contra o machismo. Gente, é pouca coisa. Ninguém precisa mudar o mundo. Se cada um fizer o seu papel, juntos vamos mudar o mundo. Não é uma pessoa. Então, a gente tem que parar com essa síndrome do salvador da pátria. Eu tenho que esperar alguém vir me salvar, meu cavaleiro, eu tô aqui. Não quero que ninguém me salve. Eu me salvo por mim mesmo. Eu sou casada, tenho marido, entendeu? Somos companheiros, né? Nós não temos a nossa relação não é uma relação vertical, é horizontal, então não existe a coisa de ele manda, e não sei quem mais manda, tem um sagrado que manda aqui. Não! Respeito. Quando você tem respeito a outra pessoa, a existência dela, você sabe o limite, né? Aonde que começa o limite do Maurício? Aonde acaba o meu, né? E aonde começa o meu limite? Então, a gente tem que, sabe, refletir. Então, o sistema, ele quer que nós fiquemos brigando, porque enquanto nós estamos brigando, o que a gente não está fazendo? Pensando. A gente não está usando o nosso cérebro, que é o bem mais precioso que tem, né? Que é refletir, que é pensar. Por que eu estou tendo essa atitude? Por que eu estou indo, né, nesse viés de pensamento? Será que isso está me ajudando ou está me prejudicando? Será que isso está ajudando o coletivo? Né? Então, o sistema não quer que você pense, porque se quisesse que você pense, nós temos aí Paulo Freire, né? Que países de primeiro mundo usam, né? Paulo Freire. E o Brasil? As pessoas estão criando fake news mentindo sobre Paulo Freire, né? E qual que era o viés do Paulo Freire? O viés do Paulo Freire é muito simples. Vamos pegar o Maurício. Maurício, de onde você vem? Eu venho do campo. Vou alfabetizar o Maurício, né? Com palavras que ele entende que vem do campo. Enxada, entendeu? Mandioca, terra, planta. A Bárbara vem da onde? A Bárbara vem da cidade. Na cidade tem o quê? Tem prédio, tem isso. E o Luiz? A Gabi vem da onde? A Gabi vem da Amazônia. Vamos falar de açaí, vamos falar de tacacá, vamos falar de farinha bagura. Vou alfabetizar. Esse é o principal viés de Paulo Freire. E aí a gente abarrota uma escola com um professor dentro da sala de aula com mais de 40 alunos e aí coloca mais 10 com deficiência. E aí? Aquele professor fica sobrecarregado. Até hoje, ninguém soube interpretar, entendeu? A LDB, a LBI, o que é uma educação inclusiva de verdade. Até hoje, ninguém sabe o que é o profissional de apoio, o professor auxiliar. Ninguém sabe o que é uma educação inclusiva, não só para autistas, mas para pessoas cegas, pessoas com cadeira de rodas. Porque hoje em dia, eu tenho falado muito isso com as pessoas que eu converso. As outras pessoas com deficiência, elas estão criando meio que ranço da gente que é autista. Porque criou-se um negócio de que só o autista precisa de suporte na escola. Não. E coloca o autista à parte. Autista é pessoa com deficiência também. Desde 2012, se não me falha a memória. Então, se a pessoa com deficiência não tem esse negócio de pessoa com deficiência e o autista, não. Não existe isso. Senão, vira uma bagunça. Senão, daqui a pouco, o cego vai falar pessoa com deficiência e o cego, pessoa com deficiência e o surdo. Existem grupos de pessoas, né? E aí, a gente falando desses grupos, tem as pessoas com deficiência física. Dentro das pessoas com deficiência física, tem quem? Pessoas que usam cadeira de roda, bengala, amputado, né? Vários outros tipos de deficiência. Aí você vai nas pessoas cegas, pessoa cega que nasceu cega total, os monoculares, pessoa com baixa visão, né? Aí vai na comunidade surda. Tem um surdo oralizado, tem um surdo que usa libras, tem um surdo que usa aparelho, tem um surdo que não usa nada, né? Aí você pega e vai na comunidade autista. Aí estão brigando.
Quem precisa mais de suporte? Gente, em todas as deficiências, até nas síndromes raras, em todas as deficiências, todo mundo precisa de algum tipo de suporte. Mesmo eu sendo nível suporte 1, eu preciso de suporte. Saindo dessa live daqui, se eu deixar a câmera ligada para vocês me verem como eu fico pós uma socialização como essa, aí vocês vão ver se eu preciso ou não de suporte. Né? E aí fica nessa briga, né? entre a escola, família e sociedade. E quem é que está lucrando com isso? Quem é que ganha com isso, minha gente? O sistema que vai ganhando, né? E aí quem entende esse processo vai se afastando e vai procurando fazer o seu de alguma forma, né? Para tentar melhorar o mundo, que é como essa roda de conversa que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos fazendo roda de conversa por quê? Porque provavelmente vocês estudando, vocês perceberam, usaram o cérebro de vocês e falaram, caramba, não estou pautando isso aqui, o que está acontecendo? Se eu vim do campo, se eu vim da aldeia, se eu vim, né, da onde eu vim, e aí eu estou na academia, eu não estou pautando sobre isso, eu estou deixando de lembrar, que nem eu sempre falo para as pessoas, né? Muita gente acha que favela venceu, que a aldeia venceu, que não sei mais quem venceu. Não, gente. Quando vence um preto, quando vence um indígena, uma pessoa do campo, uma mulher trans vence, ela está sendo referência para que outras pessoas continuem lutando. Só que o que acontece? A maioria rasga sua cartilha. Aí ela vai ler o quê? A cartilha da branquitude, a cartilha do patriarcado, do opressor. Aí ela vai oprimir os seus. Esquece que senzala ainda existe, só mudou o nome, favela e periferia, né? Esquece que os seus ainda estão tentando atravessar, né, o mato, o rio, para conseguir ter melhorias de vida. Então, o que acontece? Quando você chega num patamar, né, onde só tem pessoas ali, onde a brancura está ali, a branquitude, o patriarcado está ali, você só vê você, e aí, para você se sentir incluído, você precisa rasgar sua cartilha, você dá 2 passos para trás e começa de novo. Porque você não entendeu o processo de você ter chegado ali. Você chegou ali exatamente para comprovar que você precisa voltar. Né? E aí eu costumo dar muito o exemplo daquele filme da Harriet, que quando ela chegou ela conseguiu, né, passar, né, vencer para chegar no lugar onde tinha pessoas negras que nunca tinham sido aprisionadas, ela queria voltar para buscar os seus. E aí uma dessas pessoas falou bem assim, não, mas é muito perigoso você voltar agora. E aí ela fala desse jeito, eu não cheguei até aqui para ficar aqui, eu tenho que voltar. E você só fala que não é importante eu arriscar minha vida para buscar os meus, porque você já nasceu livre. Né? Então, quantos pretos, quantos indígenas, quantos LGBTs, quantas pessoas indígenas, autistas já nascem livres, né? E acham que não existe. Por quê? Porque quem nasceu aprisionado não conta a história dos seus antepassados. Né? Então, por isso que é importante, né, a gente ter live como essa para a gente o quê? Saudar os nossos antepassados, que é algo que eu gosto muito de fazer. Porque se hoje eu estou aqui ocupando esse espaço, isso aqui é um espaço de privilégio, isso aqui é um espaço de poder, né? Onde eu, com meu corpo preto, né, da minha origem, da onde eu vim, né, que socialmente é vista como o quê? Pessoa que não tem valor. Eu estar ocupando esse espaço aqui, para mim, é de uma honra tremenda, porque eu tenho, sim, muito valor, tenho valores acadêmicos, valores ancestrais, né, conhecimentos adquiridos da minha ancestralidade. Então, é sobre isso, sabe, que eu queria falar sobre educação, mesmo não sendo professora de sala de aula, tá, Maurício? Eu espero que eu tenha conseguido aí te responder. Com certeza, sim, e valeu muito aí essa chamada de atenção, né, porque o próprio Paulo Freire, que era um professor que estava ali dentro da sala de aula, como você pontua, ele também preferiria, né, ele deixa isso claro em vários livros que ele escreve, que ele preferiria ser chamado de educador, né, e ele falava, inclusive, que ele via uma possibilidade de mudança social quando ele estava ali nas regiões periféricas, né, quando ele estava ali com um grupo de pedreiros, com um grupo de agricultores, porque ali ele estava fora ali das amarras, né, da escola, da universidade, como você bem pontua, né, que
cria esse mecanismo de burocratização justamente, né, para criar esse monte de briga e não apresentar uma solução aí efetiva, né? Então, valeu muito, né, todas as suas colocações, né? Aqui em Minas a gente está vivendo aí né, alguns momentos assim tenebrosos também, né? A gente tem um projeto aí Somar, que é de privatização das escolas, né? Então eu acho que valeu muito todas as suas colocações, inclusive mencionar, né, esse caráter progressista que tem na Constituição Federal, né? Então, por exemplo, a educação, a Constituição Federal traz, né, que a educação é um direito de todos, sem distinção, e nem só a educação, a moradia, a terra deve cumprir aí sua função social, né? E, e nada disso é garantido, né? Porque nós, pessoas com deficiências, né, pessoas pretas, pessoas indígenas, a gente nem é reconhecido como ser humano, né? Então vale muito a pena, né, toda essa chamada de atenção. Queria te agradecer mesmo. Vou passar a bola para o Luiz Henrique, que ele vai fazer aí mais uma pergunta. Sim. Enfim, eu tenho, assim, perguntas para um ano inteiro de live, né? Mas a gente vai ter que escolher aqui o que falar. Mas, Gabi, uma coisa que eu acho que, dentre todas as que eu queria trazer, mas acho que essa vale voltar um pouco nela, é a questão do movimento e da participação, né? Em movimento hoje, né? É, dentre outros que eu entendo que você participa, da questão do movimento pelo direito das pessoas autistas, especificamente, né? Que você está ao mesmo tempo, né? Você já trouxe muita coisa, muito elemento, né? Ao mesmo tempo, você vem e traz essa necessidade, né? Do direito, que o direito já está lá, mas o direito também que vem da luta, né? Vem da solidariedade, vem de saber da onde cada um vem de às vezes também, mesmo não sabendo da onde o outro vem, se abrir para o outro. Então, essa necessidade de movimento. E aí você também traz a crítica, né, a algumas tensões que tem, né, que são geralmente tensões elitistas, né, no contexto aí do movimento, especificamente do pessoal da neurodiversidade, o movimento autista. Mas eu queria saber de você como que é para você a sua relação com o movimento, se o movimento, por exemplo, ele traz ou oferece possibilidades que às vezes o próprio sistema não traz. Como que você vê essa sua inserção no movimento ou a necessidade de fazer parte de um movimento, tanto para um acolhimento, talvez pessoal, como para uma luta coletiva? Como que é nessa questão? Bom, vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Bom, falar sobre movimentos sociais hoje em dia é bem complicado, porque eu percebo que na década de 70, quando iniciou os movimentos sociais, a grande maioria, principalmente das pessoas com deficiência, existia um objetivo, né? Que era de fato luta por direito, luta por sua existência, né? E aí eu estou falando de movimento, quando eu falo de movimento, assim, não dá para eu falar só sobre o movimento neurodivergente, porque eu não faço só parte dele, né? Quando você olha para mim, a primeira coisa que você vê é uma mulher preta retinta, né? Então a minha raça ela vai chegar primeiro, né? O meu gênero. E aí depois a minha condição, né, o meu lugar social onde eu habito. Então não tem como eu só falar de movimento social. Então eu vou falar de movimento social de uma maneira abrangente mesmo, tá, Luiz? E perpassar por todos eles, que eu acho que isso é importante. Então eu percebo muito que da década de 80 para cá, até os anos 2000, basicamente, que aonde não tínhamos tanto essa questão de internet, existia um propósito, né, de vamos mudar o mundo, vamos mudar, né, essa exclusão, né, que as pessoas têm de achar que quem é diferente não é ser humano. E aí chegou a internet com as redes sociais, né? E aí eu percebo que dos anos de 2000
2015, 2020, principalmente na pandemia, começou um glamour voltado para a questão de luta. Então, hoje, eu ir para a internet e eu falar sobre os meus atravessamentos, para uma grande maioria, uma parcela dela, é marketing, né? Eu já vi gente preta falar bem assim, dane-se se a pessoa acredita no nazismo e tal, tá pagando, tá tudo bem. Entendeu? Não entende o conceito de certas questões. E são pessoas da academia. Eu não estou falando de pessoa que nem entende. Né? Uma pessoa que não entende sobre certas questões acadêmicas, ela receber dinheiro para sobreviver e não saber de onde vem é completamente diferente de quem tem o conhecimento. Né? Então, eu percebo que hoje em dia o foco é mais isso, sabe? Por isso que eu falo que as redes sociais se tornou, muitos criadores de conteúdo se tornou papagaio de pirata, né? Porque quando um fala um assunto, o outro vai lá, fala e muda uma vírgula, uma reticência, uma palavra mais e se, né? Então, se eu estou, né? Se eu sou uma pessoa negra, eu estou falando sobre questão de interseccionalidade, eu tenho que manter esse meu lugar, não pode chegar mais ninguém aqui. E aí começa-se de novo aquela disputa que eu falei, né? Da questão da educação. Os movimentos sociais estão assim. A gente está tendo que brigar entre a gente para dizer quem é o melhor, quem fala melhor, quem é que estuda mais, para ter relevância. Relevância para quem? Está mudando a vida de quem? Né? Enquanto os uns estão brigando dentro do campo da neurodivergência por aba, o SUS não tem terapia. Que dirá aba? Enquanto na comunidade negra estão brigando quem está certo é os pardos ou os preto retinto sobre a miscigenação, dentro da comunidade, as pessoas nem sabem se denominar sua raça. No campo, as pessoas estão preocupadas em acordar amanhã às 4 da manhã e saber se vai ter chuva. O Nordeste está sem chuva e o milho está estragando lá e o agricultor está passando necessidade. E aí tu acha que aquele agricultor lá está preocupado se a pele dele é retinta, se ele é pardo, se ele é indígena, se ele está preocupado com isso? Não, ele está preocupado se vai mandar chuva. Aí chega um falastrão lá em nome de um sagrado e diz, olha, para vir chuva tu tem que fazer isso e vender tudo que tu tem e me dar o dinheiro que vai vir chuva. Aí a mesma coisa dentro da comunidade LGBT, uma brigaiada também, porque hoje em dia tem um monte de sigla, mas ninguém respeita ninguém. Não existe mais o pressuposto do respeito, né? As pessoas entenderem essa questão que ficou de quem sofre mais e quem morre mais, isso é coisa para a gente discutir entre a gente na academia. Isso não é para a gente discutir rede social. Isso não é para a gente discutir junto com os nossos opressores. Então, o marketing, né, a ganância de poder fez o quê? Com que a gente se tornasse o quê? Como Paulo Freire fala, né, que o sonho do oprimido é virar opressor. E aí nós estamos virando minis opressores. Porque aí dentro da comunidade LGBT fica aquela... Não, porque a mulher trans morre aos 35 anos. Aí vem a lésbica, não, mas eu, como lésbica, eu também sofro estupro. Aí vem o gay e fala, não, mas eu também... Aí, você entendeu? Isso são debates que a gente tem que fazer entre a gente, e não em rede social, e não ficar se atacando. Porque hoje em dia, o que é que dá like? Né? O que é que dá like? O que é que ganha seguidor? É briga, é disputa. Né? Então, pessoas que falam sobre assuntos relevantes como eu na rede social, às vezes às vezes eu falo, eu falo, eu não quero mais criar conteúdo, porque parece que ninguém está me vendo, ninguém me escuta, ninguém tipo, tá entendendo o que eu estou falando, e eu falo de uma forma bem simplista, exatamente para alcançar as pessoas, mas também eu uso um pouco, né, de falas acadêmicas para também alcançar pessoas como vocês, é por isso também que eu estou aqui. Às vezes bate um desânimo, porque é óbvio que eu quero, de repente, que uma marca chegue para mim e fale, olha, eu quero pagar pelo teu trabalho, eu quero que alguém chegue para mim, olha, eu estou te convidando para participar do evento, vou te pagar tanto, porque, meu amigo, a única coisa que cai do céu é água. E nem isso está caindo ultimamente, né? Então, os boletos chegam, eu tenho um filho que tem deficiências múltiplas, que uma pessoa com deficiência, em 2017, 2018, quando eu fiz uma pesquisa com um amigo meu, a base era de R$10.000. Aí você conta de lá para cá. Meu filho tem 3 deficiências, mais cardiopatia, mais questão alimentar, que ele tem alergia. Ele vale por 5.
Aí você conta cada uma delas valendo 10 mil, vamos supor, lá de 2018. Eu vou ter que esboçar quanto por mês? Aí conta a minha deficiência e do meu marido. Mais 10 mil. Aí você acha que eu, Gabi Pereira, tô com tempo para estar em disputa que não vai mudar a minha vida, não vai mudar a vida do coletivo? Então, eu acho que a gente precisa, como eu tenho falado desde o início, acho que vocês já estão percebendo que eu tenho já falado sobre isso, a gente tem que tentar 2 passos para trás e se reorganizar, né? Voltar a se organizar como movimento, porque nós estamos desorganizados, porque aí é uma briga de... Principalmente na comunidade autista, as mães que brigam porque eu sofro muito, eu amo meu filho, mas não amo o autismo dele. E aí, quando a gente vem falar de questão de sexualidade, de questão de raça, não vem falar sobre isso que está dividindo a comunidade. Como que eu vou dividir uma comunidade que eu nunca nem consegui entrar nela? Eu não consigo, gente, entrar no movimento de neurodivergente, eu não consigo entrar no movimento negro, eu sou uma mulher pansexual, não consigo entrar no movimento LGBT, eu não consigo entrar no movimento de mulheres negras. Por quê? Porque em todos esses lugares precisa-se de quê? Autista padrão, mulher negra padrão, né? Homem preto tem que ser o padrão, a pessoa com deficiência tem que... Tudo precisa de um padrão. Aí a gente está falando das pessoas neurotípicas que não nos olham como padrão, mas a gente também está padronizando o que é ser pessoa com deficiência, o que é ser neurodivergente, o que é ser autista, né? Então a gente também está fazendo igual, né? Então a gente precisa voltar, parar, pensar, se reorganizar e ter estratégia para voltar a lutar pelo quê? Pelo que a gente começou a lutar lá na década de 70. Para que nós fôssemos o quê? Visto como ser humano, né? Sair dos manicômios. Agora a gente tem que provar, que nem outro dia eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário uma das pessoas negras nos Estados Unidos falou que nos Estados Unidos as pessoas lutam para acabar contra o racismo. No Brasil, a gente luta para provar que ele existe. E no Brasil, eu percebi que em todos os movimentos sociais a gente quer provar que a homofobia existe, a gente quer provar que a transfobia existe, a gente quer provar que o machismo existe. Não precisa provar, gente, está escancarado. Você coloca teu pé na rua, tu já vê o preconceito. Então, a gente não precisa provar, a gente precisa acabar com ele. Então, enquanto a gente não se reorganizar, como foi o propósito lá na década de 70, né, que era... de fato, uma sociedade inclusiva, mas uma sociedade inclusiva de fato, onde todas as pessoas vão ser respeitadas pelas suas subjetividades, né? Se tem mais de um atravessamento. Então, a gente precisa voltar da onde a gente se perdeu. Então, eu percebo que todos os movimentos sociais no Brasil, isso é uma percepção minha, de Gabi Pereira, posso estar errada, podem discordar comigo à vontade, mas eu percebo que todos os movimentos sociais se perderam no meio do caminho, não tem mais propósito, não tem mais objetivo e se tornaram o opressor dos seus próprios irmãos. Não, perfeito, Gabi. Eu concordo em muita coisa, assim, de como que eu acho que as redes sociais e uma forma né, de distorcida de busca por identidade acaba prejudicando, né, essa luta que é coletiva. Eu vou, não sei, eu vou fazer uma outra questão e eu não sei se o Maurício depois vai ter também questões, a gente tem, né, sempre muitas, mas eu já vou fechar pelo menos a minha, porque a gente está, né, mais próximo do fim. E uma coisa que eu queria voltar, mas a gente está sempre voltando e girando em temas que eu acho que são muito interessantes, né? E eu acho que é isso que é parte da nossa conversa. A questão dentro da sala de aula, né? Que é uma instituição, né? Que é para ser para todos. A questão da tecnologia assistiva e de propostas de inclusão. Como pensar, eu pergunto porque eu sei que você pensa sobre isso, você produz algumas conteúdo e reflexões de tecnologias que não sejam elitistas, porque a gente tem, isso também é um problema, né? O Maurício sempre bate nessa tecla, então não sei se você iria
perguntar, mas uma preocupação, por exemplo, a gente, né, eu sou professor da educação do campo, né, aqui na universidade, a gente vai para as escolas e essa questão, quer dizer, com que material que a gente trabalha, porque as soluções que muitas vezes vêm lá, né, dos países chamados países ricos e de ponta, quer dizer, elas são irreais para a gente, né? E como que você vê essa questão? Bom, primeiro que eu queria dizer é, se você mora no Brasil, você é brasileiro, você fala, né, o idioma do português. Se você trabalha no campo, você não está trabalhando na cidade. Você é professor do campo. É óbvio que muitas coisas a gente precisa ter como referência, sim. Mas uma coisa que eu percebo no brasileiro, tudo ele quer colocar americanizado. Tudo tem que falar, que nem o povo fala shutdown. Fala shutdown no campo. Chega amanhã para a mãe do autista lá no campo. Ai, seu filho tem shutdown. Quê? Meltdown. Então, eu comecei a mudar essas palavras, né? Então, por exemplo, um shutdown, ele é o quê? Ele é um apagão. Você apaga e aí você, igual um computador, você vai reiniciar até que você dorme, teu cérebro descansa, você acorda novo em folha. Então, quando eu falo, por exemplo, lá no grupo, acho que o Luiz deve estar lá no grupo que eu tô, né, do movimento que a gente participa, eu sempre chego e falo, gente, eu tive um apagão. Eu não falo shutdown, primeiro que me cansa ter que escrever em inglês, porque eu não sei inglês. Então, eu coloco apagão. E o meltdown, para mim, são as crises que a gente tem, que são as autoagressões, ou então, às vezes, a gente acaba agredindo o outro sem querer, jogando alguma coisa, né? Por causa da sobrecarga, né? E sem, muitas das vezes, o tratamento. Então, se você está no campo, gente, se você está no campo, quantas ferramentas que você tem no campo para trabalhar, né? Hoje em dia, a gente tem que falar muito sobre questão de reciclar, né? Tecnologia assistiva, eu não lembro se, acho que o Luiz estava, né, Luiz, no evento que eu fui no seminário, eu apresentei uma mesa de tecnologia assistiva de baixo custo. Na mesa tinham 5 pessoas, 4 apresentaram tecnologia de alto custo, tablet, computador, celular de última geração. Eu falei, deixa eu por último. Deixa eu falar por último, porque eu já sei que a galera não vai falar o que eu vou falar. Porque eu sei que aonde eu vou, ninguém vai falar o que eu falo. Ah, não, porque você quer ser melhor do que eu. Não, é porque a minha vivência é diferente. E eu quando eu vou para algum lugar, eu não mudo por causa do lugar. É o lugar que tem que mudar porque eu cheguei. Né? Tem que ser assim. Então, quando a gente luta, a gente é ativista, a gente luta por uma causa, né? O lugar ele vai mudar porque tu chegou, né? Tu que vai. Nossa, mas eu cheguei, aí tá todo mundo falando, juridiquês, aí eu tenho que falar, porque não é assim. Ah, tá todo mundo falando no sotaque do sul, ou então no sotaque. Não, eu tenho meu sotaque, tenho meu jeito de falar, eu vou continuar assim. Vou me comunicar, vou tentar entender a forma do outro falar. Se alguém não entendeu o que eu falei, eu vou. Então, por exemplo, eu levei várias tecnologias assistivas que você pode fazer. Eu comecei a fazer, gente, comunicação alternativa. Meu filho até hoje não tem tablet. Eu comecei a fazer comunicação alternativa com pena e com papelão. Eu imprimia, né? Colava no papelão e passava fita, aquela fita durex grandona, sabe? Aquelas durex grandona. Colocava para durar. Aí depois melhorou um pouquinho, eu fui para onde? Né? Eu comecei a imprimir e colocar naquele papel transparente lá, que eu esqueci o nome agora que fala. Ai, como que é o nome que a gente fala? Contact. Não, é um papel que a gente passa numa maquininha assim, e ele fica plastificadora. Uhum. Fica plastificado. E aí eu uso, por exemplo, eu já cheguei a usar, por exemplo, coisas da terra mesmo, sabe? Levar o Beni, por exemplo, filho, vamos na rua, vamos colher flores, folha. A gente vai com uma cestinha, ele colhe tudo, a gente faz uma atividade. Caule que já morreu de planta, terra, gente, pega terra, feijão, arroz, macarrão que já passou da validade. Tudo isso dá para você usar como tecnologia assistiva para trabalhar. Algodão molhado, né? Aí você pega tinta, se você não tiver tinta guache, você faz um corante, né? Por exemplo, tem vários lugares que tem flores, tem frutos que viram cores. E aí você pode trabalhar com aquela criança, você pode trabalhar com ela, né? A alfabetização sem precisar colocá-la numa mesa, obrigá-la a sentar numa mesa para falar B com A, Bá, C com A, K.
Entendeu? Gente, quando eu estudava, isso para mim era horrível, era péssimo, né? Então, a gente tem que falar mais de tecnologia assistiva de baixo custo. Quando eu falei sobre isso, gente, os olhos das pessoas no evento ficaram assim, ó, arregalados. Eu falei, não é possível que ninguém sabe de tecnologia de baixo custo aqui. E vários professores naquela época que eu participei de seminário, que era do campo, vieram, conversaram comigo, eu dei várias dicas, falei como eles fazerem, né, o trabalho. Mas às vezes, porque é como eu falei, né, fica muito aquela guerra, né, mas porque o pai não tem interesse, mas porque o professor... Gente, não é, tá todo mundo sobrecarregado. Existe um pai, uma mãe ou outro, um professor ou outro que é ruim, tem, em todo lugar tem gente ruim, mas não é a maioria. A maioria dos pais estão sobrecarregados. A aceitação do diagnóstico do TEA não é igual às outras deficiências, gente. Né? O luto para quem tem um filho com uma deficiência aparente não existe. Eu não tive luto por BN com a síndrome de Down, mas eu tive luto com ele ser surdo. Do autismo não tive, porque eu já tinha passado pelos dois. Você entendeu? Então assim, para cada um vai ser de uma forma, né? Então, o professor, dentro da sala de aula, ele tem que usar o recurso que ele tem. Qual que é o recurso que eu tenho? Eu dou sempre muitas dicas legais para os professores quando eu dou oficina. O dia que vocês quiserem marcar, a gente pode fazer uma oficina online, ou vocês podem me levar aí no campo, que eu adoro viajar, vocês podem me levar. Gente, a gente pode pegar vários materiais e falar para as crianças, gente, comecem a juntar tampinha de garrafa, comecem a juntar palito de picolé, chupar um picolé guarda. Criança adora ser útil. Criança adora fazer algo e ver pronto, né? E aí, você tem aquela criança com deficiência na sala de aula. O que você vai fazer? O material adaptado. Mas eu não tenho tempo de adaptar um material para uma criança. O que você tem que fazer sozinho? Tu tem 30, 40 alunos, coloca aqueles 30, 40 alunos para fazer uma roda, né? Gente, nós vamos hoje montar uma atividade que todo mundo vai usar. Não é atividade do aluninho da inclusão, não é atividade do fulano que é autista, não. Vai ser para todo mundo usar. Mas é óbvio que o maior foco vai ser para aquela criança com deficiência. E aí você vai colocar uma criança corta alguma coisa, o outro corta um EVA, o outro... o João vai ficar responsável de juntar a latinha, a Maria vai ficar responsável de juntar o palito de picolé, fulano vai ficar sabe, dá responsabilidade para a criança. E aí vocês marcam uma data e falam, olha, tal dia vai ser o dia da oficina e tal. Coloca as crianças para fazer, você vai fazer várias tecnologias assistivas, todo mundo vai usar, inclusive a criança com deficiência, e ela nem vai perceber que tu fez a tecnologia assistiva para ela. Ela não vai se sentir tipo, nossa, o professor está fazendo uma tecnologia assistiva para mim, ela não vai se sentir diferente. Porque você colocou todo mundo para fazer, inclusive ela, para fazer junto. Eu fazia isso muito na minha comunidade. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas quando eu morava no interior, eu tive que fazer várias tecnologias assistivas para o Beni. Eu colocava as crianças da periferia todo dia para me ajudar. Mas elas ficavam felizes da vida. Quando ficava pronto, era para o Beni. E o Beni junto lá, do jeitinho dele fazendo, e ficava pronto. Mas todas elas usavam. Na escola, quando o professor veio, porque é o material do Beni. Não, gente, não é o material do Beni, é o material da sala de aula. Né? É para todo mundo usar, mas é óbvio que o objetivo e as adaptações são feitas para criança com deficiência. Então, daí você já começa, sabe, o trabalho da inclusão, que é incluir, ser uma coisa natural. Você não precisa ficar falando, não, vamos fazer uma atividade com o Joãozinho ser incluído. Não precisa, gente. Olha essa dica que eu dei. Me fala aí, Maurício e Luiz, se não foi uma dica simples, fácil e que não tem segredo. Realmente, eu lembro de uma professora que ela usou uma caixa de fogão, né, aquela caixa de papelão de fogão, e criou um cantinho multissensorial para um aluno com autismo que ela tinha na sala, né? Então, a parte dentro, ela colocou ali os bichinhos, as coisas que acalmava, que ele gostava. E aí, quando ele estava em algum momento de crise na sala de aula, ele ia lá para aquele cantinho, né? Entrava dentro da caixa e ficava lá. Eu achei fantástico, né? Porque você toca em alguns pontos que a gente tem debatido, tem, né, falado, denunciado, que é a questão de uma tecnologia assistiva custar aí 5, 10 mil reais, né? É coisa muito, né, fora da nossa lógica, né?
E a gente está falando, e eu estou falando de um outro contexto que a gente tem escolas que nem energia elétrica ainda não tem, né? Não tem acesso à internet, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem aí imensas lutas, né? A Sol até colocou aqui, né, quantas dicas, né, para nós professores, e eu acho que isso, né, é importantíssimo, né, para a gente, né, conversar sobre essas tecnologias. Inclusive, eu acho que mais para frente a gente pode até combinar uma outra live para a gente falar só sobre, né, ideias para tecnologias assistivas, né? Eu só tenho a agradecer mesmo assim, pelo convite, né, e pela e por essa, né, noite, essa oportunidade, essa roda de conversa, né? E eu finalizo por aqui. É claro que a gente teria conteúdos aí para o resto do ano, né? Com certeza, como o professor Luiz Henrique disse. Mas eu estou muito satisfeito assim, com tudo, né? Notei muita coisa, aprendi muita coisa aqui hoje. E aí eu vou passar para o Luiz Henrique, né? Que a gente vai fazer esse fechamento, né? Que é esse momento nosso de 1 hora de live. Né? A gente até extrapolou hoje, né? Mas foi por uma excelente causa. Então, muito obrigado aí, eu já até me despeço. Eu queria só pedir licença, antes de passar para o Luiz, o exemplo que o Maurício deu agora. A professora fez um cantinho de regulação para criança autista. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui, para quem está me assistindo, é só o autista que chega desregulado na escola? É só o autista? Não, então vamos fazer o cantinho de regular da escola para todas as crianças, porque tem criança que sofre abuso sexual dentro de casa, tem criança que apanha, tem criança que passa dias sem comer, tem criança que vira pai e mãe de criança para o pai trabalhar. E às vezes a gente está obrigando aquela criança a fazer uma atividade, por que não fazer o cantinho de regulação para todos? Né? E aí quando você vê aquela criança mais agitada, mas você não quer ficar um pouquinho no cantinho ali da regulação, deitar um pouquinho. O Beni mesmo, a gente fez isso na escola, a gente sinalizou todas as escolas comunicação alternativa, Libras, e fez o cantinho de regulação dentro da sala de aula, quando ele estava na creche no pré. Quando ele foi para o 1º ano, o cantinho de regulação ficou fora da sala. Então, eu comecei a falar para os profissionais, gente, não é o cantinho de regular do Beni, é o cantinho de regular de todas as crianças. Então, quando o Beni for regular, peça para ele escolher um amiguinho para ir com ele. Um amiguinho que ele gosta que vá junto com ele para participar, porque, gente, não é só um autista que tem sobrecarga. É óbvio que a nossa sobrecarga é diferente, as nossas questões são diferentes, mas quando você faz algo que você só direciona para aquela criança, as outras crianças vão falar, mas por que só para aquela criança? Por que só o autista pode sair um pouquinho da sala? Às vezes a criança é entediada dentro da sala de aula e ela não é autista, mas fica entediada de ficar só ali na sala de aula, escrevendo e fazendo atividade. Quando o autista for dar uma volta, você escolhe por dia. Você fala assim, olha, hoje, quando o João, que é o autista, né, sair para ir se regular, a Maria vai ser acompanhante dele. Terça-feira vai ser fulano, você entendeu? Você vai colocando, e aí você vai incluindo. E aí você vai começando a fazer o quê? A socialização. Aí aquele aluno autista, ele vai começar a mostrar para você quem é o melhor amigo dele, quem ele gosta que saia com ele, quem ele coloca criança sem deficiência para fazer atividade junto com a criança autista. O Beni sempre fez assim. O Beni, só para vocês terem uma ideia, desde pequenininho eu dava essas ideias aos professores. O Beni, no 1º ano, montou um grupinho de alcanda. A gente chamava de grupinho de alcanda, porque de tanto eu trabalhar essa questão racial com ele, que a cor de pele dele é bonita, né, a origem dele é bonita, né, o que aconteceu? Ele começou, né, saindo da creche, onde só tinha crianças brancas sem deficiência, só ele negro. Quando ele foi estudar na escola da periferia, onde tinha mais crianças negras, ele começou a estar com essas crianças negras, né, as meninas, os meninos, e eles sentavam junto para fazer o lanche, fazer atividade de educação física, entendeu? Então, aí as professoras que falavam para mim com os cuidadores, olha, o Beni, ele gosta... Aí, quando eles me mostravam as crianças, eu notava que todas eram negras. Tinha 1 ou 2 brancos, mas a maioria eram negras. Aí eu até brincava, né? Falava, nossa, Beni, tu montou um grupinho de acana na escola, não foi? Né? Foi a época que saiu o filme e tudo, e eu brincava com ele. Então, a própria criança atípica, ela não vai oralizar para você, eu gosto mais do João ou da Maria, mas a forma como ela vai, né, demonstrando, quando você coloca a opção,
Mesmo que ela não oralize, João, você vai dar uma volta com a sua cuidadora, com a professora auxiliar. Você quer que vá quem hoje com você? Coloca a foto dos coleguinhas, né? Escolhe. A criança vai lá escolher. Você já vai vendo com quem que ela tem vínculo para sair. E aí, aquela criança que ela começa a ter vínculo, ela conta para o pai, ela conta para a mãe, ela conta para a tia. Começou a ir família na escola querendo saber meu telefone, porque as crianças falavam com as mães: mãe, eu quero o telefone do Beni, eu quero ligar para o Beni, eu quero falar com o Beni. Quando o Beni faltava porque ia em uma terapia ou em um médico, alguma consulta, eles mandavam mensagem pelo celular da mãe: Beni, o que aconteceu, Beni? Você não veio hoje? Você tá bem, Beni? Aí eu gravava o Beni, porque o Beni é surdo, eu explicava para ele tudo. Olha só como muda. Aí você fez muita coisa. Os professores do Beni tiveram que fazer muita coisa? Não. Só foi uma reorganização de pensamento, de forma didática, que às vezes a gente tem, né, muito fechado, né, aquela didática, não, porque o aluno com deficiência dá muito trabalho, dá problema, dá isso, aquilo. Mas aí quando você pega a família, que é parceira, o profissional é parceiro, funciona. Aí automaticamente essas crianças e a família, o professor e as crianças fazem parte da sociedade. Elas saem daqui dessa conjuntura de escola e vão para a sociedade. Aí elas impregnam isso em quem? Na família, nos outros amigos, entendeu? E aí, em meio tempo, o Beni é super popular na escola. Toda escola que ele estuda, pode ser escola pequena ou grande, eu ando na rua, sempre alguém fala em Libras com ele. Oi, Beni, tudo bem? Como você está? E aí eu fico... Essa menina desse tamanho estuda com o Beni, eu falo, e seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Você estuda com ele? Não, eu sou do 5º ano, mas ele é meu amigo. O Beni estava no 2º, 3º ano fazendo amizade no 5º ano. Como? Se ele não oraliza português, se ele tem outra forma de comunicação. Por quê? Porque os profissionais entenderam, o Beni nunca se sentiu diferente, as crianças automaticamente também nunca se sentiram, o Beni é melhor, porque eu falo isso para os professores, não coloquem na cabeça das crianças que o Beni tem que ser tratado diferente. Ele tem que ser tratado o quê? Com adaptação e com inclusão. Então, eu queria dar essa dica, né, para vocês. Tentem montar na sala de vocês um cantinho de regulação e colocar essas dicas que eu dei para vocês. E não ser o cantinho de regulação do fulano de tal. É o cantinho de regular, o cantinho sensorial da sala do professor Maurício, ou da turma segundo C, terceiro, não sei como que é. Tem cada lugar de um jeito. Da turma. Tudo ser sempre da turma, para todo mundo se sentir pertencente. Eu desculpa esse meu alongamento, mas quando ele me falou disso, aí você percebe que a professora fez com uma boa intenção, mas ela fez o quê? Ela fez uma integração e não uma inclusão. Porque só aquela criança pode usar o espaço de regulação. Ela não fez errado, ela já começou bem. Mas aí a gente pode melhorar. Não, perfeito, o Gabi. Não tem que pedir desculpa, não. Eu é que tenho que fazer esse papel chato aí de pedir desculpa e encaminhando para o fim da nossa conversa, né? Para honrar aí os combinados, que tá todo mundo animado agora, depois todo mundo fica cansado. E tem as intérpretes aí também. Mas assim, é só comentar que eu fiz essa pergunta aí da tecnologia assistiva justamente porque quando eu vi o seu trabalho, né, lá naquele encontro do MEC, eu falei, eu preciso um dia conversar, fazer essa conversa, porque é essa questão, né, de como se coloca, às vezes, muitos problemas, e você traz sempre de uma maneira muito, até prática, assim, e simples, coisas muito importantes. Então, realmente, assim, essa potência aí que você eu só tenho a agradecer, né? E aproveito aí para reiterar aí meus agradecimentos também aí para o Maurício, colega de mediação, né? Para Camila Jasmin, que é do grupo aí da mediação, não está hoje, a Sol Silva, né? Solange Silva, a Tuane, né, intérprete, colega aí de trabalho aí nessa jornada, e a Bárbara também, tá? E aí eu não sei se queria falar alguma palavra final aí de encerramento, mas eu já deixo então esse meu encerramento, esse meu muito obrigado, e eu sabia, como eu falei até para você, eu sabia que ia ser ótimo, eu tinha essa certeza. Obrigado mesmo.
Imagina, eu que agradeço a todas as pessoas que ficaram até aqui agora assistindo a gente, a quem ainda vai assistir, ao Maurício, ao Luiz Henrique, a Solange que está nos bastidores, a Tuane, esqueci o nome do outro intérprete, mas A agradeço. Bárbara. Isso, a Bárbara. Agradeço a todo mundo, né, pela oportunidade. Eu gosto muito de estar nesses espaços e ser educadora, poder compartilhar os meus saberes. Eu sempre costumo dizer que ninguém empobrece quando compartilha os seus conhecimentos, né? Então, quando a gente está diante de outra pessoa, a gente não está para disputar quem sabe mais, a gente está para enriquecer. Então, esse momento, para mim, foi de enriquecimento, mesmo vocês não... mas eu nem falei quase nada, mas as perguntas de vocês foram enriquecedora para que eu pudesse oferecer os meus tesouros, porque o conhecimento é um tesouro, né? Então, as meninas fazendo a interpretação para que a comunidade surda também, que tem autistas, possam entender o que a gente está falando. E eu quero deixar, né, para finalizar, eu escrevi um texto, depois quem for me seguir nas redes sociais, foi um dos meus últimos textos que eu escrevi sobre coletivo e coletividade, mas eu quero deixar só a parte final, né? Que a gente fala muito sobre coletivo, né? Mas a gente esquece que a coletividade é a base do coletivo. Então, sem a coletividade, ela é uma estrutura, ela é uma atitude, né? Então, se nós não temos a atitude de coletividade, você pode participar de 300 coletivos, não vai mudar a estrutura excludente, né? Então, nós precisamos entender que, para além de você fazer parte de um coletivo, você precisa entender o que é coletividade. E, às vezes, essa coletividade você vai praticar sem participar de nenhum coletivo. É isso, muito obrigado. Ubuntu, eu sou porque nós somos.